É bom estarmos aqui nesta manhã. Eu estava ali de lado e estava a ver a igreja mais uma vez com bastantes pessoas e isso é muito bom. O Senhor é mesmo muito bom para nós. A comunhão é mesmo muito importante. Mas faltam-nos aqui ainda muitas pessoas. Eu estava a pensar nisso, estava a olhar para a igreja com muita gente e estava a pensar que faltam-nos aqui alguns. Alguns porque se calhar estão a passar por dificuldades. Eu estou-me a lembrar do Simão e da Sara e julgo que a Sara não tem estado bem esta semana. Alguns como o Ricky também, que nos falta aqui, como a Cristina, como tanta gente, não é? Como o Bruno. Eu queria mesmo, antes de começarmos, orar por essas pessoas. Nós temos estado a falar da oração e nada melhor do que, de facto, nós acreditarmos com fé que Deus pode trazer de novo essas pessoas até aqui, pode trazê-las até à comunhão connosco, essas e muitas outras que nos faltam aqui e muitas outras que já deviam estar aqui há muito tempo e que não podem estar, ou que não têm querido estar. Então, eu pedia que nós pudéssemos baixar as nossas cabeças e pudéssemos nesta hora fazer esta oração, querendo mesmo que Deus pode mover os corações dessas pessoas para estarem connosco aqui já na próxima semana, ou na outra, quando Deus assim o entender. Amém, irmãos? Ó Senhor, nós te agradecemos que Tu és um Deus que ouve. És um Deus que ouve as nossas orações. Tu és um Deus misericordioso, amoroso para connosco. Nós te agradecemos porque podemos estar aqui nesta manhã, Senhor, e podemos sentir o calor da Tua comunhão, Senhor. Podemos sentir o Teu amor, podemos sentir o Teu amor espelhado na vida uns dos outros que estamos aqui, Senhor. E nós te rogamos nesta hora por aquelas pessoas que não podem estar aqui ou que não querem estar connosco, Senhor. Que Tu possas mover os seus corações, Senhor. Possas cuidar daqueles que estão em necessidade, Senhor. E lembro-te em especial a Sara nesta hora, Senhor, e o Simão. Mas também aqueles que por alguma razão não querem estar aqui na Tua presença nesta hora, Senhor. Possas mover os seus corações, possas trabalhar nas suas mentes, Pai, para que eles possam sentir o desejo, a necessidade, o anseio de estar na Tua presença, Senhor. O anseio da comunhão, Pai. Nós pedimos mesmo isto, querendo que Tu o podes fazer e que Tu podes trazê-lo já na próxima semana, na outra, Senhor. Quando Tu assim o entenderes, porque Tu és soberano. Nós Te louvamos e adoramos por isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nos últimos 3 domingos nós temos afirmado que a oração é um ponto de partida. É um ponto de partida para o nosso avivamento pessoal. Não é? Porquê? Porque só através de uma vida de oração profunda nós podemos viver uma verdadeira intimidade com Deus. E essa é a chave. Essa é a chave daquilo que temos estado a falar. Só através da oração é que Deus nos pode transformar. Só através da oração é que Deus nos pode capacitar para realizarmos aquilo que é a Sua vontade. E só através da oração é que Deus nos pode dar poder para atuarmos em Seu nome. E a semana passada ouvimos falar disso. E foi tremendo. É tremendo nós percebermos, quando nós percebemos que de facto o poder de Deus está realmente à nossa disposição. Mas nós temos que o ir buscar. Nós temos que procurar esse poder da parte de Deus. E embora tudo aquilo que nós dissemos até aqui sejam verdades inabaláveis ao longo destas últimas 3 semanas, elas necessitam, contudo, mais um ingrediente. Quisermos, esta é uma coisa que estamos a cozinhar, não é? Estamos a cozinhá-la desde o princípio deste mês. Só que falta um ingrediente nesta receita. E qual é que é esse ingrediente? É que, sem esse ingrediente, a nossa vida de oração será completamente inconsequente. E esse ingrediente indispensável é a fé. Esse ingrediente é a fé. E é disso que nós vamos falar hoje. Para analisarmos mais a fundo este ingrediente, eu gostava hoje de esmiuçar convosco uma pequena passagem bíblica, bem nossa conhecida, que se encontra em Mateus 21. Então pedia que abrissem o capítulo 21 do livro de Mateus, os versículos 18 a 22. É muito curta esta passagem. Versículos 18 a 22 do capítulo 21 de Mateus. Então diz assim a palavra de Deus. De manhãzinha, quando voltava para a cidade, Jesus sentiu fome. Ao ver uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só lhe encontrou folhas. Então disse: que nunca mais dês fruto,
E a árvore secou no mesmo instante. Ao verem aquilo, os discípulos disseram cheios de espanto: como é que a figueira secou tão depressa? Jesus então respondeu-lhes: garanto-vos que se tiverem fé e não duvidarem, não só poderão fazer o que eu fiz à figueira, mas ainda mais. Se disserem a este monte: tira-te daí e lança-te ao mar, assim acontecerá. Se tiverem fé, hão de receber tudo o que pedirem em oração. Quando lemos esta passagem, eu não sei os irmãos, mas eu pelo menos penso nisso. De imediato surge-me uma questão. Porquê é que Jesus secou a figueira? Por que raio é que Jesus secou a figueira? Essa questão surge-me. E de facto a pergunta é pertinente. E se quisermos pensar de uma forma muito racional e imediata sobre isto, nós podemos desde logo dizer que Jesus, sendo omnisciente, sabia muito bem, antes de chegar à figueira, que a figueira não tinha figos. Ele sabia. Ele foi para a figueira à procura de figos quando já sabia que a figueira não tinha figos. Não é? Então, depois não havendo figos, quer dizer, Jesus, que é omnipotente, podia, por exemplo, fazer a figueira frutificar. Não é? Jesus podia ter chegado ao pé da figueira e diz: olha, produz lá figos. E a figueira ia produzir figos. Porquê é que Jesus não fez isto? Não é? Será que foi um capricho da parte dele? Ou será que foi uma mera irritação? Será que Jesus era alguém que se irritava simplesmente e destruía figueiras? Ou outra coisa qualquer? Que mensagem é que ele pretendia passar aos seus discípulos? Que mensagem é que ele tem para nós através desta passagem? Mais à frente nós vamos tentar responder por completo a estas questões. Mas para lá chegarmos, nós necessitamos de avaliar primeiro alguns pontos-chave desta passagem. Então, para já deixem-me contar-vos uma breve história. E esta é completamente fictícia, ok? Então, há um alpinista que queria subir a uma montanha, queria conquistar uma montanha. Ainda há pouco tempo vi um filme o Everest, que fala um pouco sobre isto, mas naquele caso era uma história real. Eles desunharam-se para tentar chegar ao pico do Everest e depois acabaram por morrer quase todos. Não é? E este alpinista tinha um sentimento deste género. Ele queria subir àquela montanha, queria conquistar a montanha, era a montanha mais alta e ele queria chegar lá. Então ele iniciou a escalada depois de se ter preparado para aquilo durante uma série de anos. E como queria a glória toda para si, ele queria subir àquela montanha, mas queria subir sozinho. Eu é que vou àquela montanha. Então ele decidiu ir sem ninguém, sem auxílio, sem acompanhamento, sem nada. Não é? Só que a subida demorou mais do que aquilo que ele tinha previsto. Quando ele começou a subir, pensava que aquilo ia ser mais rápido e a subida demorou mais. E ele pensou: não, mas eu tenho que subir, eu tenho que conseguir lá chegar. E para ganhar tempo, continuou a subir mesmo quando já estava a escurecer, mesmo quando estava a começar a ficar noite. Então, há uma altura em que as trevas eram completamente totais, já não se via nada nem para a frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo, estava completamente escuro. A noite ainda por cima era daquelas noites com nuvens, portanto não havia lua, não havia nada. Não havia estrelas, não havia nada. Era a escuridão total. E ao subir por um caminho estreito, a poucos metros de chegar quase, finalmente, ao objetivo dele, ao topo, ele escorregou. E quando escorrega, precipita-se pelo ar, aquelas cenas que a gente vê às vezes nos filmes, vai por ali abaixo a cair a uma grande velocidade, uma velocidade vertiginosa, e quando já pensava que a morte era certa, de repente, fica assim pendurado, sente o esticão da corda, porque estava pendurado com uma corda e tinha posto uma estaca. Então ele fica assim preso no ar, não é? De costas. E naquele momento de solidão, ele completamente suspenso no ar, não podia fazer nada, não conseguia chegar a nada a não ser à corda, e ficou ali sem poder mexer-se para a frente, para trás, para qualquer lado, pendurado no ar. Então naquela altura, ele veio-lhe à mente Deus, não é? Quer dizer, às vezes nós nas situações difíceis, nas situações em que estamos à arrasca, é que nos lembramos de facto que, olha, afinal se calhar existe um Deus, vamos lá pedir ajuda. Então disse: meu Deus, ajuda-me, pensou ele. Então ouviu uma voz vinda dos céus que lhe respondeu: o que é que queres que eu te faça? E ele respondeu: que me salves, claro, estou aqui pendurado, suspenso no ar, quero que me salves. Então Deus respondeu-lhe: se creres realmente que eu te posso salvar e não duvidas, corta a corda que te prende.
O gajo ficou assim a pensar um bocado, corta a corda. Deus, tu estás, mas é louco. Eu estou aqui preso, suspenso no ar, vou cortar a corda. E quanto mais pensava naquilo, mais se agarrou à corda e já mais dali saiu. Então no outro dia, no dia seguinte, a equipa de resgate encontrou aquele alpinista completamente agarrado à corda, morto, porque entretanto com o frio ele enregelou, não é? E então estava congelado, mas firmemente agarrado à corda. E estava apenas a 2 metros do chão. Não é? Isto é uma história conhecida e é uma história fictícia. Mas esta história fala-nos de fé. Ou melhor, fala-nos da falta dela. Não é? Este alpinista da história não teve fé. Porque ele não via, de facto ele não via, quer dizer, estava tudo escuro. À sua volta não havia nada que pudesse servir de ponto de referência para ele. Não é? Porque ele não via, ele não acreditou que Deus era de facto capaz de realizar o que estava a prometer. E por vezes nós somos tal e qual como este alpinista. Nós guiamos-nos por aquilo que vemos e não por aquilo em que de facto nós acreditamos. A maior parte da nossa vida é dirigida por aquilo que nós vemos e não por aquilo em que nós acreditamos. E a palavra que lemos hoje exorta-nos a algo completamente contrário a isto. Algo completamente oposto. E que por vezes pode parecer uma verdadeira loucura. Se nós estivermos no nosso dia-a-dia a viver, muitas vezes aquilo que esta palavra nos manda é uma verdadeira loucura. Vejam comigo mais uma vez os versículos 20 e 21 desta passagem de Mateus. Ao verem aquilo, os discípulos disseram cheios de espanto: como é que a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu-lhes: garanto-vos que se tiverem fé e não duvidarem, não só poderão fazer o que eu fiz à figueira, mas ainda mais, se disserem a este monte: tira-te daí e lança-te ao mar, assim acontecerá. Amados, perante aquele ato de Jesus, os discípulos ficaram espantadíssimos, quer dizer, ficaram cheios de espanto. Então este homem chega aqui, diz: figueira seca-te, e a figueira e quase que implode. Quer dizer, ficaram maravilhados, ficaram abismados perante tal demonstração de poder. E olhavam para aquele senhor, para o seu senhor, e diziam: oh senhor, como é que isto é possível? E é então que Jesus lhe dá a resposta menos evidente e mais inesperada. Deixem-me parafrasear um bocadinho a resposta de Jesus. O que Jesus diz aos discípulos foi mais ou menos assim: o importante não é como é que eu fiz isto. O que é realmente importante é que percebam que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu e muito mais. Percebem a ideia de Jesus? Jesus disse assim: epá, vocês estão tão preocupados como é que eu fiz isto. Mas olha, isso não vale nada. Como é que eu fiz não é o importante. O que é importante é que se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem e não duvidarem, vocês podem fazer isto e muito mais. Reparem, Jesus inclusive diz-lhes que se tivessem fé e não duvidassem dele, seriam capazes de mover montanhas. E reparem, isto não é ao acaso. Jesus não diz que vocês vão mover montanhas ao acaso. Não é porque o desporto favorito de Jesus fosse mover montanhas, ou porque o que tipicamente nos é necessário é mover montanhas. É muito raro nós termos que mover montanhas, não é? Alguém já teve que mover uma montanha? Pois, ninguém aqui teve que mover montanhas. Mas já todos nós aqui tivemos muitos obstáculos na nossa vida, certo? Muitos e muitos obstáculos. Todos os dias nós temos obstáculos na nossa vida. E a alusão que Jesus faz é essa. Ele diz que aqueles discípulos, se quisessem, podiam ser capazes de remover qualquer obstáculo que se lhe colocasse. Por maior que ele fosse ou por maior que ele se apresentasse. Porquê? Porque a chave era a fé em Deus e no seu poder. E a derrota era ao contrário. A derrota era duvidar do poder e da promessa de Deus. Pois essa era a transgressão que minaria a eficiência e o sucesso da fé. Então, Jesus é muito claro. Jesus é muito claro na promessa que faz aos discípulos. Ele diz-lhes: se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, vocês vão ser capazes de remover qualquer obstáculo. E olhem, essa promessa é também para nós hoje. Porque Deus é um Deus imutável. Aquele mesmo Deus que estava com os discípulos é o mesmo Deus que está connosco hoje aqui. Aquilo que Ele prometeu aos seus discípulos naquele tempo é uma promessa válida também para os seus discípulos de hoje. E se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, aquela promessa é para nós hoje e agora.
Se nós tivermos verdadeira fé e se nós não duvidarmos, Deus pode capacitar-nos para remover qualquer obstáculo que se coloque entre nós e a realização plena da sua vontade. Amém, irmãos? Vocês acreditam nisto? É porque eu acho que a maior parte das vezes nós não acreditamos nisto. Eu a maior parte das vezes não acredito nisto. Quando eu estou a viver a minha vida, o meu dia a dia, a maior parte das vezes falha-me a verdadeira fé. E duvido muitas vezes. Nem que não seja uma coisa declarada, mas no meu íntimo a dúvida persiste. Será que isto não nos está a acontecer a todos nós? Mas será que não é por causa disso que nós somos tão ineficientes? Porque nós deixamos que a dúvida permaneça lá em vez de acreditarmos e termos plena fé no Senhor. É por isso que eu acho que se justifica fazer-nos agora a seguinte questão. Como é que nós estamos a lidar com os obstáculos que todos os dias que se colocam entre nós e aquilo que sabemos ser a vontade gloriosa de Deus? Como é que nós estamos a lidar com esses obstáculos? Nós temos tido fé absoluta no Senhor Jesus e no seu poder para nos conduzir e tudo atender? Ou temos vivido duvidando das suas promessas para nós? Como é que está a ser a nossa vida? Eu já vos confessei. De facto, muitas vezes eu duvido. Às vezes não é algo em que eu raciocino, não é algo pensado. Mas a dúvida está lá. E isso tem que ser quebrado. Porque enquanto eu estiver assim, enquanto eu estiver nessa dúvida, eu não vou conseguir ser eficiente para Deus. Deixem-me contar-vos outra história. Esta é um pouco mais longa, mas eu pedi à vossa paciência. E esta é uma história real. Por isso, se calhar, tem muito para nos ensinar. Este é o depoimento real, contado na primeira pessoa, de uma missionária. Uma missionária num orfanato em África. Ela conta assim a história. Certa noite eu estava fazendo de tudo para ajudar uma mãe em trabalho de parto. Apesar do seu enorme esforço, ela não resistiu e deixou-nos com um bebé prematuro e uma filha de 2 anos em prantos. Era muito complicado manter o bebé vivo, pois não tínhamos uma incubadora. Ainda que o orfanato estivesse na linha do Equador, as noites eram frias, com oragens traiçoeiras. Uma das aprendizas de parteira foi buscar a caixa que reservávamos a tais bebés e os panos de algodão para envolvê-lo. Uma outra foi acender o fogo para aquecer uma chaleira com água, para o saco de água quente. Mas sem demora, retornou desconsolada, pois o único saco de água quente disponível estava roto. Muito bem, eu disse, coloca o bebê em segurança o mais próximo possível do fogo e durmam entre a porta e o bebê para protegê-lo das rufadas de vento frio. Precisamos manter o bebê aquecido. Na manhã seguinte, fui a orar com as órfãs que se dispuseram a se reunir comigo. Fiz uma série de sugestões que pudessem despertá-las a orar e contei-lhes também sobre o bebê. Expliquei-lhes a nossa dificuldade em manter o bebê aquecido, dado que o único saco de água quente que tínhamos havia arrebentado e que o bebê podia morrer de frio. Mencionei também a irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar pela ausência da mãe. Durante as orações, Ruth, uma das meninas de 10 anos, uma das nossas crianças africanas, orou: por favor, Deus, manda-nos um saco de água quente para o bebê. Ah, Senhor, por favor, manda também uma boneca para confortar a irmãzinha dele. A fé daquela menina deixou a minha fé em apuros, pois eu sabia que a única forma de realizar este pedido seria através de uma encomenda à minha terra natal via correio. Eu estava em África há 4 anos e jamais havia recebido uma encomenda postal da minha terra natal. De qualquer forma, se alguém enviasse algo, por que é que mandaria um saco de água quente? Afinal, nós estávamos no Equador. À tarde, durante uma aula da escola de enfermagem, veio um recado dizendo que um carro estacionara no portão da minha casa. Fui a correr, mas ao chegar o carro já havia partido e tinha deixado um pacote de 11 quilos na varanda. Não quis abrir o pacote sozinho e pedi a algumas crianças do orfanato que me ajudassem. Tudo foi feito com muito cuidado, para que nada fosse danificado. Os corações batiam forte. Os olhos acompanhavam regaladamente cada ação. A camada de cima era composta de roupas coloridas e cintilantes. O silêncio tomou conta de nós à medida que íamos tirando as novidades. Havia ligaduras, caixinhas de passas de uvas, farinha que dava para fazer um bolo no fim de semana. Quando pus as mãos de novo na caixa, pasmem, encontrei um saco de água quente novinho em folha. Então eu gritei
Eu não havia feito nenhuma encomenda nesse sentido. Ruth, que estava perto, saltou e começou a gritar. Se Deus mandou o saco, ele também mandou a boneca. E enfiou as mãos na caixa e procurava a boneca. E de repente lá estava a boneca, vestida, com um bonito vestido. Ruth nunca duvidara. Olhando para mim, perguntou: posso ir levar a boneca àquela menina para que ela saiba que Jesus também a ama muito? Então, eu, envolta em lágrimas, respondi-lhe: sim, meu amor. Então esse pacote estivera a caminho durante 5 meses. Foi uma iniciativa da minha ex-professora de escola bíblica que atendeu à voz do Senhor para enviar um saco de água quente. Uma das meninas da turma dela decidiu enviar juntamente uma boneca 5 meses antes. Tudo isto em resposta a uma oração que uma outra menina ainda iria fazer 5 meses depois. Deus é grandioso. Mas esta história é real, eventualmente parecida nas suas implicações com algumas outras que nós já ouvimos, mostra 2 coisas fundamentais. Mostra o poder e as consequências da oração. A oração não é uma coisa qualquer que nós podemos fazer. A oração é muito importante. Oração. Na passagem que nós hoje analisamos, Jesus sublinha esse poder e as suas consequências, amados. Visitem comigo de novo o versículo 22. O versículo 22 diz esta simples promessa: se tiverem fé, hão de receber tudo o que pedirem em oração. Se tiverem fé, hão de receber tudo o que pedirem em oração. Com isto, Jesus nos mostra o poder e as consequências da oração com fé. Mas mais importante ainda, ele mostra a relevância da oração. Porquê é que nós temos que orar, amados? Porquê? Porque nada é impossível a Deus. E, portanto, se nós orarmos com fé, aquilo que Ele prometeu certamente realizará. Embora às vezes isso nos possa parecer impossível, Ele certamente realizará. Esta história que nós lemos mostra que o impossível, algo completamente impensável nos moldes meramente humanos, foi o que acabou por acontecer. Porquê? Porque o Senhor Deus é o Deus dos impossíveis. Amém, irmãos? O Senhor Deus é o Deus dos impossíveis. Queremos mesmo nós nisto? Um homem de fé chamado Matthew Henry diz que a fé é a alma e a oração é o corpo. Pensem num corpo. Ele diz: a fé é a alma e a oração é o corpo. E juntas elas deixam o homem completo para qualquer serviço. Fé e oração deixam o homem completo para qualquer serviço, seja ele qual for. Ele diz mais: a fé, se for correta, irá estimular a oração. E a oração, por seu lado, não será correta se não se originar na fé. Isto é uma forma de dizer que, se nós não tivermos fé, não vamos conseguir orar. Amados, esta é a condição para recebermos o que pedirmos: orar e crer. A fé é a principal graça de um cristão e a oração é o seu principal dever. Acreditam os irmãos nisto? Que a oração é o nosso principal dever perante o Senhor? Por isso é relevante nós colocarmos a seguinte questão nesta hora: como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? Nós estamos a perseverar em oração. E quando oramos, estamos a fazê-lo com fé verdadeira. Ou isto é uma brincadeira? Nós estamos a confiar em Deus, estamos a confiar na sua omnisciência, estamos a confiar na sua omnipotência. Como é que está a nossa vida de oração? Para concluir, eu gostava agora de voltar ao início e tentar responder àquela questão que nós originalmente colocámos. Porquê é que Jesus secou a figueira? Porquê é que Jesus secou a figueira? E se nós considerarmos só aquilo que tivemos a ver até agora, nós facilmente concluímos que ele secou a figueira para mostrar aos discípulos que estavam ali à sua volta que, se tivessem fé e não duvidassem de Deus, podiam remover qualquer obstáculo que se colocasse entre eles e a realização plena da vontade do Senhor. E que se tudo aquilo que lhe pedissem em oração seria atendido. Esta é a primeira impressão que ficamos. Ele secou aquela figueira para poder dizer isto aos discípulos.
Dito de outro modo, se os discípulos tivessem uma fé sem limites e não duvidassem, e exercessem até através de uma vida pejada de oração, tudo o que pedissem que fosse para a glória de Deus ia ser atendido. E isto era uma mensagem que Jesus de facto queria passar naquela hora. Mas será que é mesmo só por causa disto que Jesus secou aquela figueira? Se assim fosse, se a ideia dele fosse fazer uma demonstração do poder da fé e da oração aos discípulos, não teria sido muito mais espetacular, por exemplo, fazer com que a figueira frutificasse? Não era muito mais espetacular, de repente, fazer com que a figueira desse figos? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. E acho que vocês também concordam. Então, porquê secar a figueira? Porquê? Amados, Jesus secou a figueira porque ele, em primeiro lugar, queria dar uma lição aos discípulos sobre a necessidade de frutificar. O que estava ali em causa, em primeiro lugar, não era só mostrar-lhes o poder da oração. Era mostrar-lhes que eles, em primeiro lugar, tinham que frutificar. Se, tal como aquela figueira, a nossa vida cristã não produzir quaisquer frutos e apenas tivermos folhas para mostrar, sabem aquela expressão, muita parra e pouca uva? Quem é do campo como eu, quem já andou nas vinhas, sempre ouvia isto, não era? Esta cepa é muita parra e pouca uva. Nós às vezes como cristãos somos assim. Temos muitas folhas, temos muita parra, mas não temos fruto. Mas não temos fruto. Se, tal como aquela figueira, a nossa vida cristã não produzir quaisquer frutos e só tivermos folhas para mostrar, então nós não servimos para nada. E até as folhas que temos nos serão retiradas. O nosso destino é murchar e é secar como aquela figueira. Jesus secou aquela figueira e o nosso destino é o mesmo se nós não frutificarmos. Mas então depois também surge outra questão. Porquê é que Jesus faz uma ligação estreita desta lição sobre fé e oração com a lição sobre frutificar? Mas eu acho que agora a resposta torna-se mais simples. Porque Jesus quis mostrar aos discípulos que sem uma fé ilimitada no poder de Deus e sem uma vida de oração, não seria possível frutificarem. Ele diz que vocês têm que frutificar. De facto têm. Mas sem uma vida de oração, sem uma vida de fé, sem uma vida que não duvida no meu poder e no poder da oração, vocês não vão conseguir frutificar. Sem fé, exercitada através da oração, os discípulos seriam inevitavelmente como figueiras sem frutos, que para nada serviam e cujo destino era murcharem e secarem. Amados, a mensagem não era só para aqueles discípulos ali. A mensagem aplica-se a nós e aos seus discípulos atuais. Nós somos os discípulos de Jesus hoje. Sem fé, sem uma fé ilimitada, sem acreditarmos de facto no poder de Deus, sem acreditarmos de facto que através de uma vida de oração profunda, crendo de facto em Deus, nós jamais vamos conseguir frutificar. E assim permitir que Deus cumpra em nós e através de nós o seu plano glorioso. Se nós não buscarmos a fonte de todo o poder, nós não vamos ter qualquer poder para atuar. Pois, amados, deixem-me dar-vos a má notícia. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada podemos fazer. E se nós não buscarmos esse poder em Deus, nós não o buscarmos através de uma oração que não duvida, nós nada podemos fazer. Vamos estar a brincar aos cristãos. Sem fé e sem oração, nós somos figueiras estéreis. Para nada servimos. E o nosso destino é uma vida espiritual seca como a de um deserto. Alguém aqui já esteve no deserto? Eu também já estive no deserto. Não há coisa mais desoladora. Bonito, mas desolador. Ninguém quer estar muito tempo no deserto. E quem lá vive sabe o que é difícil viver no deserto. Mas a nossa vida espiritual, sem uma oração com fé, não duvidando, vai ser uma vida espiritual seca como um deserto.
Há cerca de 15 dias atrás, nós tivemos a oportunidade de ver no GPS o filme Quarto de Guerra. Na altura, eu e a minha família, inspirados por Deus, decidimos criar um quarto de guerra. Como nós não tínhamos closets, não temos closets como no filme, não é? Quer dizer, onde pudéssemos fazer esse espaço, criámos um quarto de guerra mais modesto, mais humilde. Então, lá num cantinho do meu quarto, onde conseguimos ter um espaço privado e conseguimos criar ali esse espaço. E esse espaço tem todas as condições para nós orarmos, em primeiro lugar, para lermos a palavra de Deus, para anotarmos os motivos de oração e também as respostas que Deus nos vai dando. E podem não acreditar, mas esse espaço singelo tem sido uma bênção enorme para a nossa família. Para os 5. Tenho sido surpreendido no quarto de guerra pelo Pedro que quer ir orar comigo. E tenho sido surpreendido pelas anotações do Ruben e da Clara, que deixam lá os seus pedidos e que deixam lá as suas passagens e que deixam lá também os seus motivos de gratidão. E sabem porquê? Porque de forma verdadeiramente intencional, a família respondeu ao que viu naquele filme e decidiu reconhecer perante Deus a necessidade de uma vida de oração. Eu não sei até onde é que isto nos vai levar, não sei se vamos conseguir levar isto até onde Deus pretende. Mas se nós não começarmos em algum lado, com certeza que não vamos chegar a sítio nenhum. Pode ser só um começo, mas é um começo que já tem sido muito importante para nós. E por algum lado nós temos que começar. Amados, o desafio que eu vos queria deixar hoje é o desafio que é para mim também. É para todos nós. É o desafio que tem sido para mim e para a minha família nestes últimos tempos. É o desafio de nos deixarmos invadir pela fé no Senhor dos impossíveis. Porque de facto Deus é o Senhor dos impossíveis. E eu quero lançar-nos este desafio. Deixem-nos invadir pela fé neste Senhor dos impossíveis. E não abdiquemos de uma vida de oração constante. O tempo que nós temos em oração não é tempo perdido. Nunca é tempo perdido. Se nós orarmos com fé e não duvidarmos, o tempo que vamos ter em oração nunca será tempo perdido. E quanto mais nós orarmos, mais vamos sentir o desejo de orar. Porque nós vamos ver Deus a atuar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então eu queria mesmo deixar-nos este desafio, que nos deixemos invadir pela fé no Senhor e não abdiquemos desta vida de oração, para que Deus possa usar e possa fazer crescer em nós e através de nós o seu fruto, tornando-nos árvores frondosas que frutificam para a sua glória. É isto que nós queremos. Nós queremos frutificar para a glória de Deus. Então, vivamos a nossa vida em oração, a oração com fé, a oração que não duvida. Ok? Vamos colocar mesmo isto diante do Senhor e vamos ficar de pé nesta hora. Vamos pedir a Deus que nos dê esta fé, que nos dê esta capacidade de não duvidar, que nos dê este ímpeto, este desejo de orar e que nos dê este desejo de ser pessoas que frutificam, porque têm uma vida rica de oração, uma vida que nos transforma em árvores frondosas para Deus.